Olá, rapaziada que tá aí assistindo a gente. Aqui, ó, tá aqui, que bacana, ó. Quem pode mais, Jornal Mais Expressão. A gente vai tá fazendo uma série de bate-papos, na verdade, né? Não tem nada de muito formal, mas a gente quer mostrar para a população de Indaiatuba os candidatos à prefeitura aqui da nossa cidade. Você que também, de repente, não mora em Indaiatuba, mas vem para Indaiatuba para votar, é bom você conhecer, né? Porque, de repente, você não vai trombar tão facilmente na rua com esses candidatos, porque eles estão em plena campanha, então a gente vai bater um papo. Aqui você está acompanhando a gente, muito obrigado. Já curta aí, já compartilha também, já aproveita para também participar sempre com a gente aqui do nosso podcast do Mais Expressão, esse jornal aí de tanta tradição em Indaiatuba. Eu sou o Rui Bala, muito prazer, e comigo esta doutora fantástica, que também é uma podcaster, já tem o podcast dela, Sessão Aberta, faz muito sucesso, a Thalita Pazzi. Tudo bem, Thalita? Tudo jóia, e você? Prazer estar aqui com você. Obrigada. Vamos juntos. Vamos juntos. E vamos bater esse papo aí hoje com essa figura, né? Com certeza. Vamos começar a sabatina dos candidatos aqui em Indaiatuba. Um prazer estar aqui. Obrigada ao Mais Expressão pelo convite. Eu sou advogada, vou ter essa missão aqui ao lado do Rui de entrevistar nossos candidatos para vocês. Então hoje nós estamos com o Frodo, candidato do PSTU. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo De nosso. cara, eu já vou fazer uma pergunta que, cara, eu sou do rádio e tem banda que os caras ficam irritados de você perguntar, tipo, Skank. Pô, por que o nome Skank? Ninguém aguenta mais. Mas, enfim, sempre tem alguém que não sabe. Até porque, né, Thalita, a gente, e quem tá assistindo a gente, sabe que Indaiatuba cresceu demais, a gente tem muita gente nova, muita gente que veio para cá, que transferiu o título nesse período, principalmente por conta da pandemia, muita gente acabou vindo, optou por morar em Indaiatuba. Mas por que Frodo? Obviamente, deve ser, né? Por conta do Senhor dos Anéis, o Elijah Wood, grande ator, né? Com certeza, com certeza. Então, primeiramente, muito obrigado aí, né, pela oportunidade, né, de estar aí batendo esse papo com vocês. Sim, o apelido tem a ver com filme, né? Então, na época lá que estava sendo lançado os filmes, há 20 anos atrás, que eu comecei a usar o cabelo cacheado e aí não teve jeito, né? Só por causa do cabelo cacheado mesmo? Diz que parecido? É parecido, a semelhança. O olho dele é azul, né? O meu não é azul. Tirando isso e a conta no banco, acho que parece um pouquinho. Com certeza. E fez muito sucesso, Senhor dos Anéis. Até a série novamente, aí voltou uma nova série, né? Verdade. Os Anéis do Poder. E a história de política. Conta um pouco pra gente essa história política da tua vida também, para também quem tá assistindo, Frodo. Claro, como é que começou essa história política? Eu sei que você é funcionário da Toyota já há algum tempo, mas conta como é que começou essa história política na tua vida. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Não sou aqui da cidade. E eu estudava no Cefet, né? Centro Federal de Educação Tecnológica. Aqui em Salto tinha o Cefet, né? Agora chama Instituto Federal, né? Em geral eles mudaram os nomes. Mas eu estudava lá. Eu já tinha, vamos dizer assim, alguma crítica social na época, né? Ensino médio, né? Lá dos 14, 15 anos de idade. E acabou que eu comecei a ter contato com o pessoal do Grêmio Estudantil, né? Que era do PSTU lá na época. E me aproximei, comecei a fazer leituras e tudo mais. E comecei a militar já naquela época. Isso foi março de 2003. Então já são aí mais de 21 anos de militância no geral, né? Então movimento estudantil, movimento popular, né? Atualmente no movimento sindical, né? Eu também estou na diretoria aqui dos sindicatos metalúrgicos. Então essa é a trajetória, assim, né? Bastante resumida. Numa organização, né? No partido que é o PSTU, em que a gente não é um partido que funciona para as eleições, a gente funciona principalmente para as lutas da classe trabalhadora, do povo pobre. E as eleições para nós é um capítulo, né, dessa luta social, em que a gente busca aproveitar esse pouco espaço que a gente tem para isso, né, para fazer um debate, para trazer um debate sério, um debate de conteúdo e de defesa da classe trabalhadora, sobretudo. Legal. E como que é a tua história com Indaiatuba? Eu cheguei em Campinas em 2008, e aí obviamente fui procurar trampo, né, fiz Cefet, então tenho curso técnico de eletrônica, e uma região que é bastante industrializada, né, uma das principais do país, comecei a procurar emprego, trabalhei em várias indústrias metalúrgicas, terceirizado, manutenção, enfim, fiz de tudo. E em 2011 eu fui chamado para uma entrevista na Toyota. Naquela primeira eu não passei, né, tinha uma prova, uma entrevista e tudo mais. E no ano seguinte, né, eu fiquei lá numa lista de reserva e acabaram me chamando. Então, em 2012 entrei na Toyota em outubro. E aí, em dezembro, eu mudei para cá, porque ficar, né, Campinas, Indaiatuba todo dia é bem cansativo. Difícil, Temos muitos companheiros de trabalho, né, que fazem isso, mas é muito cansativo. Eu preferi mudar para cá. Até porque é uma cidade também bem mais tranquila, né, Frodo? Assim, Campinas uma cidade menor. Eu sou de cidade grande, né? Então, pra você mim... é de BH. BH é uma baita cidade, uma das grandes metrópoles. Né? Sim. Agora, você olhou assim, essa história de entrar em política, normalmente é porque a gente também observa
detalhes que a gente pode mudar da cidade. Começa assim, creio eu nunca fui político, não sou político, mas a gente, obviamente, que a gente está sempre ligado. O que te moveu a falar, pô, legal, obviamente você também já estava no PSTU, você é um cara que já vem do sindicato, acredito eu que seja dos metalúrgicos o mais forte do Brasil, né? O sindicato mais forte, com certeza. Mais organizado e tudo mais, né, Thalita? Agora, e o que te falou, pô, isso a gente conseguiria mudar, se eu fosse prefeito ou se eu fosse político em Indaiatuba eu conseguiria mudar, o que mexeu com você para isso? Olha, como a gente já tem uma atuação política no cotidiano, né, como eu comentei, a gente não funciona para as eleições, né? A eleição para nós é um capítulo, né, dessa disputa. Então a gente já debate sobre a situação da classe trabalhadora no cotidiano, isso é parte já da nossa vida cotidiana, né? Então a gente sempre percebe que tem uma série de problemas, né? E a ideia, inclusive, nas eleições e aqui com vocês é de tratar um pouco disso. Então, assim, aqui em Indaiatuba o que a gente mais percebe que na categoria metalúrgica, por exemplo, lá no Distrito Industrial o pessoal mais reclama, de longe é o custo de vida, né? Então, assim, é uma cidade que é muito cara, tá ficando cada vez mais cara. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tinha um AP financiado em Campinas, e aí eu pensei, né, na minha ingênua cabeça, sem conhecer muito Indaiatuba, falei, vou vender o meu de Campinas, com o dinheiro eu compro em Indaiatuba e tudo bem. E aí, quando eu cheguei em Indaiatuba, não, os preços eram muito mais altos do que em Campinas, então ainda tive que deixar o dinheiro aplicado e trabalhar mais um tempo para juntar mais um dinheiro para conseguir comprar um aqui. E isso, né, há 12 anos atrás, e de lá para cá, esse custo de vida ele só aumentou. Né, a gente percebe que existe vamos dizer assim, um plano político mesmo, né, do grupo que comanda a cidade, que é de uma elitização cada vez maior, então são muitos condomínios, principalmente, né, de alta renda, né, chegando na cidade, e isso, né, acaba jogando o custo de vida lá em cima, e tem um setor grande da classe trabalhadora da cidade que vem se sentindo expulsa da cidade. Tá. Então muitas pessoas indo morar nas cidades ao redor, ou em bairros mais distantes, né, gente que morava mais próximo do centro, indo para bairros mais afastados, justamente por isso, porque não consegue sobreviver na cidade. Pensando nisso, já pegando o gancho aqui do teu plano de governo, uma das questões que você nos traz e que tem sido uma reclamação aqui em Indaiatuba é a questão do transporte público. Muitas pessoas criticam a precariedade e o custo das passagens. Como que o senhor pensa em trazer isso na sua gestão? Como que a gente pode mudar, tentar melhorar justamente para essas pessoas que estão morando um pouco mais distantes do centro, para que elas venham trabalhar para o centro? Como que o senhor pensou em viabilizar essa questão do transporte? Eu tenho usado um exemplo, que foi um dia que a gente estava soltando um material ali no distrito. A gente estava na frente de uma fábrica que começa a funcionar às 7 da manhã e chegou um senhor já, sei lá, mais de 50 anos com certeza pelo menos, com o uniforme da empresa e sentou ali no meio-fio, fui conversar com ele e perguntei, não, mas você chega tão cedo assim? Aí ele disse, é que eu moro no Campo Bonito, se eu não pegar esse ônibus para chegar esse horário, se eu pegar o próximo eu atraso. Então você vê, a pessoa tem que chegar tanto tempo antes, nem perguntei como é que é a volta dele, né? Imagina, cansado, né? Depois de um turno de trabalho, ter que voltar para casa. Então essa questão do transporte é muito grave, porque a cidade está expandindo, né? Ela está crescendo territorialmente também, e o transporte ele não está acompanhando. E ao nosso ver, isso é parte desse, vamos dizer assim, desse plano elitista, porque é uma coisa que obriga as pessoas a ter carro. Então isso gera vários outros problemas para a cidade. O primeiro é esse, as pessoas, você tem que pegar um ônibus ou muito cedo ou chegar atrasado, né? Perder um ônibus, dependendo da linha, vai passar outro só 30 minutos, 40 minutos, tem linhas até 1 hora de intervalo. Então as pessoas sentem necessidade de ter carro, de ter moto, né? Em cidades grandes em geral já é meio, né, uma necessidade básica, né? E aqui cada vez mais. Que acaba piorando o trânsito, o fluxo de carros. Exatamente. Né? Então, aumenta o trânsito. Se aumenta o trânsito, aumenta o estresse, porque o horário de pico é o horário que as pessoas ou estão indo trabalhar ou estão voltando. Então já chega estressado no trabalho, sai cansado e mais estresse ainda. Aumenta a poluição. Então a gente está num momento crítico, né, do meio ambiente, né, queimadas e tudo mais. Então mais trânsito gera ainda mais poluição nas cidades. Então tudo isso, no nosso entendimento, são problemas, né, que essa precariedade, essa falta de linhas, essa quantidade pequena de horários, né, de ônibus para as pessoas, acaba gerando, né, com a mobilidade urbana. E aí, respondendo, né, como que a gente entende que isso deveria ser mudado, a primeira coisa é que o transporte, não só em Indaiatuba, né, acho que no Brasil inteiro, né, mas aqui tem essas especificidades, ele é muito feito visando o lucro do empresário dono do transporte. Então, seja a empresa que tinha antes da atual, seja com a empresa atual, eles ganham o dinheiro da passagem, que não é das mais caras que tem, mas para a qualidade do transporte é muito cara, e além disso ainda recebem subsídio, né, da prefeitura. Então recebem dinheiro da prefeitura. No nosso entendimento, se a população já paga e se já tem dinheiro da prefeitura, o transporte ele não deveria ser privado.
Então, no nosso entendimento, é necessário que você tenha uma empresa pública municipal de transporte que utilize essa mesma verba para atender a população e não para continuar enriquecendo o bolso, né, de uma empresa, né, que não sei se vocês já pesquisaram aí de onde ela veio, o tamanho dela, é uma empresa muito grande, que tem pego contrato em várias cidades, né, de toda a região de Campinas, e acaba que é isso, uma parte dessa verba, seja da nossa passagem ou do dinheiro da prefeitura, serve para encher o bolso do empresário, porque, né, a gente vive no capitalismo, o empresário ele investe para ter um retorno. Se você não tem essa figura do lucro, você consegue usar toda essa verba para aumentar a quantidade de linhas, para melhorar conforto, para aumentar a quantidade de horários, para contratar mais pessoas para trabalhar. E no nosso entendimento só tem como fazer isso a contento para a população se for uma empresa pública, municipal, e que ele esteja sob o controle dos trabalhadores, que é só ser público também na mão dos políticos que a gente tem, não adianta. É isso que eu ia perguntar. A história de ser público é complicado você desenvolver uma empresa de transporte público. Tudo bem que a gente está numa cidade que vem crescendo, né, tudo mais. E vocês têm uma ideia de um plano como fazer isso e não deixar a coisa mais caótica, vamos dizer, até porque a gente vive alguns momentos bem caóticos assim no trânsito. Com certeza. Você falou de moto, carro, enfim. A gente vê vários acidentes, as pessoas um tanto quanto aceleradas. Claro que a gente tem aí algumas avenidas novas para desafogar o trânsito, mas é importante. E você vê isso, uma coisa fácil no teu plano para criar essa empresa de transporte público, Frodo? Como é que é isso? Fácil não é, né? Exatamente. Fácil nada é. Já me adiantando na tua resposta, fácil não é, né? Fácil nada é. Inclusive, esse outro elemento que você colocou que eu esqueci de comentar. Acidentes, é isso, sim, né? Quanto mais trânsito, mais moto, mais carro, mais estresse, mais acidente É. também. Acaba sobrecarregando também o sistema de saúde, enfim. Então, é mais um efeito colateral, né? Dessa... É o efeito dominó, né? Vai caindo. Exatamente. Agora, quanto a isso, né? O que a gente entende? A gente tem muitos serviços públicos no Brasil que eles poderiam ser bons, que muitas vezes no papel são muito bons, né? Então, sei lá, o SUS, por exemplo, né? Que é referência mundial e tudo mais. O problema é que, como eu estava comentando, nas mãos dos políticos que a gente tem hoje, dos políticos tradicionais, o negócio não vai para frente. Por que não vai? Não tem investimento suficiente, não tem concurso público para né, ter pessoas suficientes atendendo a população. Entendi. Então, no nosso entendimento, o orçamento público hoje em dia, ele é muito mais voltado para os interesses privados. Então, por exemplo, você falou de avenidas sendo abertas. Geralmente, onde que abre a avenida? É onde estão sendo feitos condomínios. Sim. Né? E nos bairros mais populares, custa ir lá tampar um buraco na rua. Então, a gente vê que existe uma lógica de colocar esse orçamento público a serviço daqueles que já são super ricos. Né? E quando a gente fala de empresários, né, não estamos falando do tiozinho que vende pipoca, do desempregado que abriu uma lojinha, né, da padaria da esquina. Nós estamos falando, inclusive numa cidade como a nossa, de empresas, muitas multinacionais inclusive, que são milionárias, que são bilionárias, mas eles acabam sendo favorecidos, né, pelo orçamento público, seja através de isenção de impostos, seja através, né, no caso mais nacional, né, do pagamento da dívida pública. Então, o grosso do orçamento do país a gente vê que vai parar nos bolsos deles. Então, a primeira coisa para resolver isso seria a classe trabalhadora ter o controle de fato da cidade e do orçamento. Aí, a partir daí, tendo o controle do orçamento, qual que é a nossa prioridade nesse momento? E a própria população trabalhadora organizada nos bairros, né, a gente defende os conselhos populares, né, que seria uma forma de gestão, né, de poder mesmo na cidade, debatendo o que é mais importante hoje, como é que está a nossa receita, como é que a gente faz para aumentar. A prioridade mais agora é o que? É mais saúde, é mais educação, transporte. Esse controle dos trabalhadores me deixou curiosa, porque como que funcionaria essa gestão? Porque, de qualquer forma, a sociedade hoje é organizada como um governo, você tem o prefeito, tem a gestão da prefeitura. Quando o senhor fala de pequenas comunidades, também teria alguém organizando esse trabalho Sim. dentro dos bairros. Então, também teria uma hierarquia de governo ali, de poder dentro de minorias, né? Então, de repente, a gente não teria uma gestão municipal, mas como que seria organizado isso? Porque, assim, fiquei um pouco confusa. Uhum. O senhor estaria na prefeitura, mas só iria fazer a gestão dessas pequenas comunidades? Como que o senhor pensa assim? Como que seria colocar esses serviços públicos na mão dos trabalhadores? Tá. Essa é uma pergunta bem importante, porque assim, hoje em dia a gente vê que tem um rechaço muito grande à política, aos políticos e tudo mais, e no nosso entendimento é um rechaço muito justo, porque a gente vive numa democracia, mas o que é democrático de fato? A cada 2 anos você coloca os numerozinhos, aperta o verde, e que controle que a gente tem?
Então, essa estrutura de poder que tem hoje, no caso dos municípios, né, prefeitura e câmara, a gente, população, povo trabalhador, não tem controle nenhum sobre o que eles fazem. Nenhum. Inclusive, a Câmara aqui de Indaiatuba recentemente proibiu até a tribuna livre. Então, sequer você pode ir lá na prefeitura e ter um microfone que você possa falar. Então, assim... Você pode assistir, né? Você não pode pode assistir. Você tem que... Você não pode se manifestar. Efetivamente, você não participa. Certo? Exatamente. Então, na prática, o poder não está na mão da população. O poder está na mão de alguns escolhidos, que a gente não tem controle sobre eles, que em geral ganham salários muito acima da média do que a população ganha. Entrar isso, o cara foi eleito, está lá dentro, e tirar, é quase impossível você tirar. Só se eles arrumam alguma treta entre eles, aí um tenta caçar o outro, mas fora isso, de fato, a população não tem controle. Então a gente não tem controle do orçamento, né? A lei de transparência nem sempre é cumprida adequadamente. Então, faltam muitas informações. Então, essa estrutura de poder, ao nosso ver, ela existe justamente para que o poder financeiro tenha condições de influenciar, porque é muito mais fácil você ter ali um prefeito e 12 vereadores do seu lado, no caso de Indaiatuba, ou, enfim, deputados e governador no caso do estado, deputados, senadores e presidente e ministros no caso do país, né? Então, vamos dizer assim, é a mesma estrutura, né, nas três esferas, e você, tendo dinheiro, né, fazer suas exigências e controlá-los. A forma que a gente defende, né, que seriam esses conselhos populares, seria desde os bairros, por exemplo, você ter esses conselhos, que seriam os conselhos? Seriam grandes assembleias, que a própria população participa diretamente, debate os seus problemas da sua região, enfim, define, né, o que é necessário ali, vai eleger alguém, obviamente, então existe um nível de representatividade, para ir, vamos supor, para o conselho municipal. Então você tem um conselhão municipal e que participa dessas representações. Se você está lá assistindo o conselho municipal, você fala, pô, eu votei no meu vizinho aqui para ela representar, mas pô, a pessoa não abre a boca, a pessoa não fala nada, etc, etc. Na próxima assembleia você destitui, você fala, ó, pô, companheiro, você não foi muito bem, não defendeu o que a gente... Você tira esse aí e você vamos trocar. sai e entra outro. Então você ter mandatos revogáveis, você ter pessoas que são trabalhadoras e não profissionais da política. Então tudo isso são formas de fazer com que o poder de fato esteja na mão do trabalhador, da trabalhadora que está ali no bairro e sentindo na pele a necessidade da saúde, da educação, do transporte. E como que isso comunicaria com a Câmara dos Vereadores e com a Prefeitura? A gente tem hoje as leis e que impõem esse formato, vamos dizer assim, né? Então, vamos supor assim, né? Ganhamos essa eleição agora. Então, isso, na nossa opinião, seria uma forma transitória, vamos dizer assim. Então, a gente na Prefeitura instituiria esses conselhos e se submeteria ao que esses conselhos determinarem e chamaríamos esses conselhos, inclusive, para isso, para que a Câmara não agisse de acordo com a vontade dela, com os interesses dela, sejam interesses esses legítimos ou não, e sim colocando que, né, todo esse poder estabelecido deveria se submeter à vontade dos conselhos, que seria a população diretamente tendo controle sobre a cidade. Só para para dar uma quebrada, faz um grupão do WhatsApp e põe todo mundo lá, vira uma bagunça. Todo mundo não, sai. Grupo de WhatsApp não. Deixa eu aproveitar até porque a gente tem um tempo determinado para quem está assistindo a gente tem que entender, todo mundo vai ter o mesmo tempo, a gente está fazendo, você que está acompanhando a gente aqui no nosso Pode Mais vai ver isso, a gente tem um tempo. E uma preocupação grande, Frodo, você é um cara que você atua na comunidade, você é um cara que você trabalha numa empresa grande aqui de Indaiatuba, e todos nós, né, Thalita, a gente está percebendo essa história da segurança. É uma coisa que até pouco tempo atrás as pessoas falam, pô, Indaiatuba foi tranquilo, você pode sair, deixa o vidro do carro aberto no centro. Já está mudando um pouco isso. Não a gente não tem proporções assim, Campinas, São Paulo, etc. Sim. Porém, isso é uma preocupação. Eu sinto isso, a gente já vê pequenos furtos, a gente já ouve histórias, né? O nosso jornal aqui, eventualmente anuncia alguma situação e a gente, né, liga aquela luzinha ali vermelha. Uhum. Como é que vai ser essa história dentro do teu plano aí de prefeitura, de como prefeito, para combater um pouco, ou combater pelo menos boa parte dessa violência, vamos dizer assim, né, da segurança. Vou falar de segurança, é mais fácil. A segurança, como é que você pretende melhorar isso? A gente tem uma GCM muito atuante, tem a Polícia Militar aqui, enfim. Como é que você vai trabalhar isso nesse teu plano? Certo. Esse tema, né, da segurança pública, da violência urbana, enfim, né, podemos utilizar vários termos, ele é isso, né, nas grandes cidades, e quanto maior a cidade, né, geralmente é um problema maior. Então a gente vê isso, vamos dizer assim, dois aspectos, né, vamos dizer assim, o micro, que é o mais imediato, mas ao mesmo tempo, qual que é a raiz desse problema, né? Então, assim, a gente vê que
os países que têm mais desigualdade, e consequentemente os estados e as cidades que têm mais desigualdade, são justamente aqueles que têm mais esse tipo de problema. Né? Então o pessoal fala, né, que você comentou em Indaiatuba, ou sei lá, vamos pegar os países nórdicos, por exemplo. Então as sociedades, quando tem menos desigualdade, esse tipo de problema costuma ser menor. E no nosso entendimento isso acontece porque a própria desigualdade social, as pessoas percebem, as pessoas sentem na pele. Isso vamos dizer assim, é um fator de estresse para as pessoas. Fala, pô, como é que eu trabalho a vida inteira, trabalho pra caramba e não ganho nada e tem gente que ganha tanto. Então a desigualdade, né, a diferença de acesso, né, das pessoas, né, à moradia, né, aos serviços públicos em geral, no nosso entendimento, esse é o principal fator que aumenta, né, a violência urbana, que aumenta, né, a insegurança pública. Além disso, a gente acha que é importante comentar também que não é só questão de é o roubo, é o tráfico, mas, por exemplo, é a violência contra a mulher. Então a gente está numa cidade que também tem aumentado os índices de violência contra a mulher. Eu ia tocar nesse assunto, porque aqui em Indaiatuba a gente tem o Caminho das Rosas, que é um serviço comunitário, basicamente, que tem atendimento direto com a Delegacia da Mulher. Então, tem várias software no celular, um botão de pânico, que tem esse atendimento urgente às mulheres que estão em violência dentro de casa, com seus parceiros, familiares, enfim. E é um programa que tem crescido aqui dentro de Indaiatuba e tem sido visto até fora de Indaiatuba. Eu sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, então a gente tem muito trabalho em relação à violência da mulher, ao combate à violência à mulher. O que o senhor pensa do teu plano de governo? O que a gente pode melhorar? Porque apesar de ter esse serviço aqui em Indaiatuba, como o Rui falou, a gente tem a insegurança pública que está aumentando e especificamente em questão de estupro, de violência não só contra a mulher, mas contra os filhos, que também são abarcados aí pela violência contra a mulher, porque é a mãe que vai protegê-los. Uhum. Como que o senhor vê esse cenário hoje? Tá, então deixa eu só tratar um pouco mais da questão mais geral da violência urbana e da segurança, né, e já entro específico nisso. Então, como eu ia dizendo, a gente acha importante ver esses dois aspectos, o que é mais imediato, mais necessário, e também o que tem de mais profundo. Então, entendendo, né, que existe uma raiz da violência, né, que tem a ver com a desigualdade, então é muito necessário ter os equipamentos públicos e serviços públicos em dia para atender as pessoas, para que elas não sejam marginalizadas, não se sintam marginalizadas. É necessário ter medidas em relação, por exemplo, à questão do emprego e da renda das pessoas, porque a gente está numa situação, né, que o desemprego oficial tem baixado, né, os índices, mas os salários estão cada vez piores, né, essa questão do custo de vida tem a ver porque o custo de vida na cidade aumenta, mas os salários estão cada vez mais arrochados também. Então tem uma série de outros elementos, né, que geram essa violência urbana e que também precisam ser atacados concomitante à necessidade ali mais imediata, né, do cotidiano. Uma outra coisa que acaba sendo derivado dessa desigualdade social também é que as forças, vamos chamar de forças policiais em geral, seja a guarda, seja a polícia, enfim, acabam também tendo uma orientação, uma visão, uma formação que ela tem bastante esse tipo de preconceito. Então, por exemplo, quando um ricaço atropela alguém com um Porsche, dá todo um auê, a pessoa às vezes vai presa, às vezes não vai presa, aquela coisa toda. Um pobre faz um furto para comer, vamos pegar o exemplo, né, mais estereotipado assim, isso, a pessoa vai em cana durante anos. Então, existe um tratamento diferente para quem tem grana e para quem não tem grana. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive. E a guarda ela acaba também sendo parte disso, porque a gente, enquanto sindicato, por exemplo, muitas vezes vai fazer assembleia numa empresa, uma empresa privada, e quem vai lá reprimir, atrapalhar, tentar tirar uma faixa, coagir os trabalhadores é a guarda municipal. Então, uma guarda que é uma instituição pública cumprindo o papel de uma segurança privada, cumprindo o papel, né, a serviço de uma multinacional. Né? Então, a gente vê que existe a repressão ela tem um caráter seletivo também. Né? E uma cidade governada pelos trabalhadores, sem sombra de dúvida, esse caráter não seria seletivo, seria de fato de acordo com as necessidades das pessoas, né? E não de quem tem dinheiro e que faz um telefonema porque conhece alguém lá, já manda para acabar com uma greve, com um protesto, alguma coisa assim, que é legítimo, que está dentro da lei e tudo mais. Então, por todos esses aspectos, a gente
a gente acha que é importante tratar a guarda e valorizar também os funcionários da guarda, porque a gente conversa com eles quando eles vão lá encher o saco também, Sim. e eles falam, ó, a gente é mandado, a gente cumpre ordem, para nós também tá complicado. Tem uns que falam, pô, podiam ter um sindicato forte que nem o de vocês e tudo mais. Então, acaba que é isso, né? Coloca trabalhador contra trabalhador, né? O trabalhador da guarda, que é um assalariado igual a gente da fábrica, enquanto, né, que o dono da empresa e os governantes estão ali de boa, né? E confraternizando entre si, né? Então, a gente acha que isso também é uma coisa importante para poder tratar, né? E aí, como a gente costuma dizer, né, que é tudo sob controle dos trabalhadores, então a própria atuação da guarda, as próprias necessidades da segurança, quem sente na pele é justamente a população. E nós acreditamos que a população trabalhadora tem plenas condições de definir políticas, obviamente em conjunto com técnicos, porque os técnicos, no final das contas, também são trabalhadores, Sim, também são também, assalariados. né? Então, eles também são parte, né, dessa solução. Para responder a questão da mulher, existem iniciativas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a maior parte das violências cometidas contra a mulher, e, né, como você bem colocou, por extensão também as crianças, existe muito aquela imagem, tipo assim, a mulher está andando numa rua escura, vem um sujeito da sombra, pega e estupra. A realidade não é essa. Na realidade, se não me engano, 70% dos casos são por pessoas conhecidas. É o marido ou o ex-marido, namorado, ex-namorado, pai, avô, tio, irmão, primo, Se etc. aproveitam da relação afetiva de confiança. Né? Mais Exatamente. esporádico nessa história da rua. Exatamente. Então, o grosso dos Não casos... que não aconteça, a gente sabe que Acontece. mas... Acontece, mas é isso, né? É nessa proporção, assim, de 70 a 30. Então, e aí essas mulheres, muitas vezes são mulheres que é isso, ou tem uma dependência emocional, muitas vezes tem uma dependência financeira, porque tem cara que literalmente não deixa a mulher trabalhar fora. Sim, Aí sim. ela sofre a violência, aí ela não tem como sair de casa, porque se ela não tem o sustento dela, como é que ela vai sair de casa? Então falta, por exemplo, casas-abrigo. Senão a mulher não tem como sair dessa espiral de violência, e o nome é esse, porque é isso, é uma espiral, né? Começa nos maus tratos, chega no xingamento, chega na violência física, até que chega no feminicídio, né? Dificilmente tem um feminicídio que é direto o assassinato, né? Geralmente é isso, é uma espiral de violência que a mulher vai sofrendo, né, ao longo do tempo, até chegar, né, infelizmente, e tem aumentado muito, né, os feminicídios. Então, a necessidade de casas-abrigo é, para nós, urgente, senão não tem como tirar essas mulheres dessa situação. Casa-abrigo seria um espaço para Para acolher essa pra mulher acolher. e os Exatamente. filhos da... Nesse projeto, vocês têm alguma coisa parecida assim, Thalita, disso aí? Tem, eu acho que em Indaiatuba Caminho tem... das Rosas. O Caminho das Rosas. O Caminho das Rosas é o atendimento da tá, é guarda. só o atendimento, Isso, entendi. atendimento da guarda, Tá. orientação, ela vai ter tratamento psicológico, vai Entendi. trabalhar... porque assim, a mulher, ela precisa quebrar bloqueios para ela conseguir denunciar esse agressor, para ela conseguir chegar na Sim, vários delegacia. bloqueios. Às vezes ela é revitimizada na delegacia, Sim, então também, é um trabalho que é desenvolvido aqui com a DDM, que a gente fala que é a Delegacia da Mulher, justamente para ela ter o amparo de saber, você vai ser acolhida, você tem para onde ir, você tem com quem conversar. Então isso que ele está falando é super importante, ter É esse super tipo importante, de abrigo pra exatamente, mulher que sofre porque daí algum você vai tirar a mulher de dentro de casa Tá. e vai conseguir realocar ela, porque muitas vezes é isso, a mulher não consegue denunciar porque depois ela vai voltar para casa e o agressor está em casa. Dormindo com o inimigo, né? É claro que a gente tem as Literalmente. medidas protetivas hoje que já funcionam, de afastamento do agressor do lar. A mulher tem direito de permanecer no lar e ele é retirado de casa, independente se ele tem para onde ir ou não. Tá. Então isso já existe. Tá. Esse amparo legal e aí com toda a estrutura municipal junto, estadual, enfim, já existe. O Caminho das Rosas é um programa municipal que já funciona aqui na Indaiatuba. E aí tem o amparo, lógico, da OAB, que vai fornecer assistência jurídica para essa vítima e tudo mais. Ela tem prioridade de atendimento junto à OAB aqui da subseção, é bem atuante nesse sentido. Então é isso que eu gostaria de saber. No teu plano de governo, existe então esse pensamento também, esse projeto, essas casas, esses abrigos que vão acolher essas vítimas de violência? Sim, sem sombra de dúvida. E, mais uma vez, volto no que a gente estava falando antes. Precisa ter verba para isso, né? Seja para casa-abrigo, seja para garantir que a delegacia funcione 24 horas, seja para treinamento dessas pessoas, que isso que você falou, eu já ouvi relato também, uma pessoa foi lá, ela foi destratada, ou tipo assim, volta para casa que é assim mesmo, esse tipo de coisa.
Aí ela conta para outra, a outra nem vai lá. Exato. Isso é importantíssimo. Pensar nos profissionais que vão atender essas vítimas de violência. Exatamente. Tem que ter um atendimento diferenciado. Exatamente. E isso acaba se ligando também com a questão da violência mais geral que eu comentei, que isso tem a ver com o micro, né? Com o imediato ali. A mulher tem uma necessidade imediata de sair daquela casa. Ao mesmo tempo, a gente também tem que tratar do problema macro. A gente vive numa sociedade muito machista, né? Que se reflete, seja nessa questão do cara não deixar a mulher trabalhar, seja a média salarial de mulheres que é inferior à média salarial de homens, né, serviços mais precários, geralmente são a maioria entre desempregados. Então, assim, tem uma série de condições que a mulher é colocada na sociedade e que geram essa insegurança, que gera essa dificuldade, inclusive, muitas vezes, de procurar, até mesmo que já existe, que no nosso entendimento é bastante insuficiente, mas é importante, né, seja essa rede, seja a Lei de Maria da Penha e tudo mais. Só que sem ter investimento, sem ter uma estrutura robusta, as mulheres, no fundo, elas não vão confiar o suficiente como deveriam, e é por isso também que a gente vê que os índices seguem aumentando, né? Mesmo com essas medidas. Significa que está pouco, tanto a estrutura, quanto o debate mais geral de combate ao machismo. E falando enquanto homem trabalhador, é combate mesmo, é a gente se combater, combater os nossos companheiros de trabalho, para entender que o machismo não nos ajuda, né? Tem cara que às vezes, é assim mesmo, eu chego em casa, minha mulher lava a louça, minha mulher faz a comida para mim, etc, etc. O que ele não vê? Se a média salarial das mulheres é inferior e se mulheres são a maioria entre desempregados, isso força os salários para baixo. Porque a coisa mais comum em empresa é o que? Não está satisfeito? Tem um monte de gente aí querendo emprego. Então, força os salários para baixo. Quando a gente vai participar de uma luta, por exemplo, se o trabalhador, por exemplo, ele não considera a mulher um ser igual a ele, considera como um ser inferior, alguma coisa assim, e vive, sei lá, fazendo cantada, né, tratando de uma forma desrespeitosa, é mais difícil você ter essa união para poder lutar em prol de alguma coisa. Então tudo isso acaba ajudando quem? Ajudando as grandes empresas, porque elas se favorecem com essa média salarial mais baixa, com essa pressão do desemprego e tudo mais. Então, ainda que haja alguns privilégios mais imediatos para o homem, no fundo, para nós homens trabalhadores em especial, o machismo ele também é algo que atrapalha, porque atrapalha o conjunto da classe trabalhadora. Aproveito já, deixa eu dar uma pausinha, falar para você que está assistindo a gente, aí está vendo esse vídeo, esse é o Frodo, candidato aqui à Prefeitura de Indaiatuba, a gente está fazendo esse bate-papo, essa conversa aqui com todos os candidatos, e aproveite e já manda para aquela pessoa que vai votar, que fala, tá aqui, o Frodo, vê lá o papo que ele teve lá com a doutora Thalita, com o Rui, lá no Mais Expressão, então aproveite e curte também, que é importante também para a gente dar essa bombada nesse vídeo e todos os vídeos aí com todos os candidatos. Já emendo a história do que você tem de plano, porque a gente, infelizmente, é um negócio triste, mas é real, existe um preconceito muito grande, a gente tem um problema racial, isso sei lá quantos anos, desde que o Brasil foi descoberto, a gente sabe disso, é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, né? Não só na nossa aqui, do Brasil, de Indaiatuba, enfim, do mundo inteiro. E a gente tem um outro problema, Frodo, que eu notadamente tenho visto. A gente tem muitos imigrantes, muita gente vindo de outros países. A gente tem gente de... Outro dia eu conversei com o cara era de El Salvador. Eu falei, e El Salvador? Venezuela, enfim. E a gente sabe que existe um preconceito também com relação a isso. É um pouco mais complexo. A gente sabe a dificuldade que alguns países próximos aqui do Brasil têm passado. As pessoas acabam vindo por N motivos para Indaiatuba. Uhum. Vocês têm alguma coisa dentro do teu plano para trabalhar isso, para igualdade racial, para as pessoas que... A gente já falou da mulher agora, dos salários inferiores, enfim. E também para as pessoas que vêm de outros países, para os imigrantes? Sim, com certeza. A gente trata todas essas que a gente chama de opressões, né? Então a gente tem a exploração, que é o quê? A maioria trabalha e uma minoria enriquece em cima do trabalho da maioria. Isso é a exploração. Combinado com a exploração, existem as opressões. Então, a opressão machista, a opressão racista, a opressão xenofóbica, né, contra imigrantes, também, contra pessoas LGBTs, contra deficientes, né, existe o capacitismo, enfim. Então, ao nosso ver, ainda que cada uma dessas opressões tenha uma origem diferente, seja origem geográfica, seja origem histórica, elas acabam cumprindo esse papel. Então, fazendo um paralelo, né, o salário das mulheres é inferior ao dos homens. O salário da população negra também é inferior ao da população branca. E num país que é o que você falou, né? A gente teve quase 400 anos de escravidão nesse país. Então, isso traz marcas até hoje para a sociedade brasileira. E o racismo é isso, né?
da mesma forma como o machismo ele afeta o conjunto da classe trabalhadora, o racismo também faz com que os salários sejam mais baixos, com que a maioria das pessoas em situação de rua sejam negras, com que o desemprego seja maior entre pessoas negras do que entre pessoas brancas. E quando é uma mulher negra, então nem se fala, né? Aí a carga de opressões é muito maior e só vai arrumar os piores empregos, né? E empregos na faxina, como doméstica, diarista, etc. Que é isso, né? É trabalho pesadíssimo, é trabalho pior remunerado do que a média. Então, ao nosso ver, é isso, né? É necessário fazer esse combate. A xenofobia é a mesma coisa, né? Então, é ver uma pessoa de outro país como sendo inferior. Ah, é porque num paizinho lá, né, de El Salvador, no país, eu nem sei onde é que fica esse país. Que o ditador manda, os caras vieram para cá para abusar do nosso Brasil, tem muito essa história. A xenofobia quando chega nesse nível, inclusive, é um negócio terrível, assim, né? Porque primeiro, desumaniza a pessoa, então considera que ali não é um ser humano, que é um ser de segunda categoria. É uma dupla violência, porque a pessoa já saiu de onde ela estava procurando alguma coisa melhor, e obviamente o Brasil é o maior país da América Latina, né, uma das maiores economias do mundo. E que acolhe também, né? É um país acolhedor, somos um povo acolhedor, mas infelizmente no meio de um povo acolhedor existe muito preconceito, e esse preconceito também contra os imigrantes também acaba cumprindo esse papel, porque onde que essas pessoas acabam conseguindo trampo? Então, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né? Aí você chega lá e tem um monte de boliviano trabalhando, aí você vai ver, estão trabalhando numa situação análoga à escravidão, nas confecções, aí você chega na rua, tem um monte de haitiano lá com um paninho vendendo umas coisas. Não sei se vocês já pararam para conversar com essas pessoas. Você vai conversar, tem cara ali que é médico, que é advogado, porque inclusive as pessoas que têm piores condições nem conseguem sair de seus países. Então, quem consegue, muitas vezes, são pessoas que têm alguma formação, né, são engenheiros, enfim, né, profissões que mesmo no Brasil, né, são tidas como melhores remunerações, etc. E essas pessoas saem desses países e vêm tentar a vida aqui no que for possível e ainda sofrem com esse preconceito. E pensando numa estrutura municipal, quais seriam as atribuições dessa Secretaria Municipal da Igualdade Social? A gente entende, primeiro, isso, né, que essas pessoas elas são tão trabalhadoras quanto as pessoas que são trabalhadores brasileiros, então não tem ninguém roubando o emprego de ninguém. Pelo contrário, o Brasil tem condições de ter emprego para todo mundo, então a gente defende, por exemplo, também a redução de jornada, então para que mais pessoas possam trabalhar e trabalhem menos tempo e tenham mais tempo, né, para descansar, para lazer, para cuidar de seus afazeres, enfim. Então é sim possível o país como um todo, e Indaiatuba, né, especificamente, acolher essas pessoas e tendo uma política, né, de emprego. Então, por exemplo, a gente defende que deve haver um plano de obras públicas para dar vazão às necessidades que tem, né, de equipamentos públicos, né. Então a gente acha que é necessário que Indaiatuba tenha um hospital municipal, né, a gente precisa melhorar o déficit educacional também, né? Então ter mais estruturas educacionais, de lazer, enfim, então todas essas necessidades, elas demandam pessoas trabalhando, né, para satisfazer tanto a construção delas e depois o próprio funcionamento, né? Então, seja imigrante, seja mulher, homem, LGBT, pessoa com deficiência, todas as pessoas, elas têm direito a ter a sua vida, a trabalhar e contribuir com a sociedade e receber de volta da sociedade de acordo com as suas necessidades, né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma concepção que a gente tem, né? Que cada um tem que fornecer para a sociedade de acordo com as suas possibilidades. Então, se ela é uma pessoa que é cadeirante, ela vai ter se não tiver um acesso, né, adequado para ela entrar num determinado espaço, ela não vai conseguir entrar. Então, para que ela possa trabalhar, ela tem uma necessidade que uma pessoa que não é cadeirante não tem, uma pessoa que é surda, por exemplo, tem uma necessidade de um intérprete de Libras, etc. Então a gente defende uma sociedade em que cada um contribua como pode e receba de volta de acordo com as suas necessidades, né? E aí muita gente fala, porque comunismo isso, comunismo aquilo. A ideia do comunismo é exatamente essa, de cada um de acordo com as suas possibilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Então, é com essa concepção, né, que a gente acha que tem que ser trabalhado o orçamento público, né, para dar emprego para essas pessoas, para que elas sejam acolhidas de fato. Mas aí o senhor está falando de aumentar essa estrutura municipal, então ter um hospital municipal, aumentar o número de escolas, mas ao mesmo tempo numa redução de jornada de trabalho. Como funcionaria isso? A gente teria um aumento de turnos, um aumento de concurso público para mais professores, por exemplo, atenderem essas redes municipais? Como que o senhor pensa em viabilizar esse aumento de estrutura com uma redução de jornada no seu governo? Exatamente. Então,
Aumento de turnos, por exemplo, é isso, né? Então, em vez de você ter uma pessoa que trabalha desde de manhã cedinho até o final do dia, sai extenuada, né? Pegar o caso de quem trabalha em escola, em creche, por exemplo, é um trabalho bastante cansativo cuidar de criança, e a quantidade de estudantes por sala gera mais estresse, né? Porque é uma pessoa só para cuidar, né, de um monte de criança. Então, existe na educação uma necessidade de mais concurso para que tenha mais pessoas atendendo. Na saúde é isso, né? Por que dá fila? Por que a pessoa que está ali atendendo muitas vezes está estressada? Porque isso é muita demanda para poucas pessoas trabalhando. No transporte, a gente fala de aumentar linhas e aumentar horários, tem que aumentar a quantidade de motoristas também. Então, a demanda da população é muito grande, né? As necessidades da população são bastante grandes. E a forma de atender é justamente isso, né? É aumentando essa estrutura e como eu coloquei, né? Nós estamos num país rico, num estado rico, numa cidade rica, então dinheiro para isso tem. O problema é quais são as prioridades dos administradores públicos. E hoje a gente vê que a prioridade, né, até no debate, né, o candidato do atual grupo político estava falando, nós temos um plano de fazer um monte de viaduto, túnel, não sei o quê. Pô, transporte público, que é o que pode, né, desafogar o trânsito, não pensa. Entendi. Então, a lógica é sempre essa, né, de ajudar as construtoras que vão fazer as obras, de ajudar a empresa que vai se instalar, e para ela tem toda a estrutura, e para a população trabalhadora é isso, né, sempre relegada para segundo plano. Você falou um pouco atrás aí a respeito de hospital, o Frodo, e a gente, notadamente, a gente vê já há algum tempo uma reclamação assim, da população com relação à saúde. É um assunto delicado, né, Thalita? Uma coisa que a gente vê as pessoas falando, é uma coisa que está sempre aí nas notícias, as pessoas em alguns momentos reclamando que em Indaiatuba prestavam atendimento para pessoas de outras cidades e tudo mais. Como é que vai ser isso como é que está isso no teu plano de governo? A saúde pública, você falou de hospital, você falou que precisamos de hospital público e tudo mais. Como é que você vai direcionar isso e como é que você vai melhorar essa situação da saúde de Indaiatuba? A saúde a gente vê hoje, né, que, por exemplo, a enquete que fizeram para o debate da semana passada, o primeiro lugar na enquete foi justamente saúde. Tá. E o segundo foi mobilidade urbana. Então dá para ver que é o que a população mais está sentindo na cidade. Sem te cortar, já te cortando, né, mas a gente vê recentemente essa história da seca, né? As pessoas, cara, lotando, você vê qualquer lugarzinho, tava cheio de gente. Porque realmente, obviamente que ninguém esperava que a gente tivesse esse momento de seca que a gente está tendo. Mas enfim. Aí podemos até debater mais sobre o meio ambiente em seguida, mas é isso, né? Existem outras coisas que causam isso, sim. Enfim. Mas assim, pegando mais especificamente a questão da saúde. Então é isso, né? Pelo menos naquela enquete, o que a gente vê no cotidiano também é a principal preocupação que tem hoje na cidade. E ao mesmo tempo uma cidade que é isso, que ela é um polo regional, né? Então outras cidades ao redor têm Indaiatuba como referência, né? Então Indaiatuba é parte da Grande Campinas, mas existe também a Grande Indaiatuba, né? Do lado de cada pedágio, né? Então, e nós não vemos isso como um problema, porque é isso, são cidades que têm menos condições, só que é isso, tem cidade que tem menos condição financeira do que Indaiatuba, e mesmo assim tem hospital público municipal. Então a gente vê que também na saúde a lógica é de ajudar os grandes empresários, porque se o SUS, que é isso, no papel, é um dos melhores sistemas do mundo, né, que vários países vêm para conhecer, né, quais são as regras, qual a estrutura, como é que funciona, ele não funciona bem, qual que é o primeiro pensamento que as pessoas vão ter? E nas fábricas, nas empresas é isso, eu quero um plano de saúde, porque eu não quero depender do SUS. Esse é o primeiro pensamento. E quem são as empresas? Quem são os planos de saúde? São empresas gigantescas, multimilionárias, que muitas vezes repassam um pouco para os médicos, aí o médico vai lá e quer descredenciar, não quer atender, só quer atender particular. Aqui em Indaiatuba, né, a gente teve recente um hospital que descredenciou, por exemplo, da Unimed, tem o outro que não descredenciou, mas não estava atendendo as pessoas. Então, assim, aí a pessoa fica, né, o famoso entre a cruz e a espada, né? Então, o sistema público tá ruim, não confio, tem muita fila, tem muito problema. Complicado. Aí vai para o privado, mesma coisa. A situação não é muito diferente. E essas empresas continuam enchendo os bolsos deles de dinheiro do mesmo jeito, a população continua pagando do mesmo jeito e não tem saúde adequada. Então, a gente precisa reverter essa lógica, a gente precisa ter um sistema público de saúde que o SUS de fato funcione, como ele foi idealizado para funcionar, e verba para isso tem, basta não ficar dando verba de graça para essas grandes empresas, não ficar incentivando as pessoas, né, inclusive, a gastar dinheiro com elas. Indaiatuba tem condições de fazer consórcios com outras cidades, por exemplo. Então a gente tem aí, né, um consórcio
que teve a questão de abastecimento de água, né, com Sim. né, Cabreúva, Salto, Itu e tudo mais, pode fazer um consórcio para a saúde também, né, que essas cidades juntas tenham condições de ter um hospital, de ampliar o atendimento, etc. Então, de cara seria já uma construção de um hospital público. No nosso entendimento, além das Prioridade UBS, seria isso, além das UBS. Tá. um hospital Tá. é muito necessário, porque tem uma série de atendimentos que as pessoas simplesmente não conseguem. Tá. E, obviamente, nas UBS a gente já vê que já existe um nível, por exemplo, de terceirização, de precarização no trabalho, Entendi. atendentes e tudo mais. Como funcionaria as demandas de maior complexidade? Por exemplo, uma quimioterapia, tem cirurgia uma mais cirurgia maior, mais enfim. complexa. Indaiatuba já tem necessidades. Então, quando a gente fala de hospital, a gente está falando de hospital de fato. Ah, tá. Uma né? estrutura já melhor. Sim, não, Pra por exemplo, a gente tem uma atendimento UPA. dessas UPA demandas. tem uma limitação, né? Hospital dia tem, mas tem essa limitação. Então, quando a gente fala de hospital, é complexo hospitalar mesmo. E tudo aquilo que a cidade tiver condições de fazer, tem que fazer, porque é isso, tem dinheiro na cidade. Né? Obviamente, pode ser que tenha coisas que só numa Unicamp, por exemplo, que já é né, um outro patamar, mas Indaiatuba tem condições plenas de ter um hospital completo, né, com todas as especialidades, com todos os atendimentos que a população da cidade precisa. Seria priorizar isso. Nós estamos na reta final, faltam poucos minutos para a gente fechar aqui o nossa conversa, nosso bate-papo aqui com o Frodo, esta figura, candidato aqui à prefeitura de Indaiatuba. Ô Frodo, e aí, o que você quer abordar para esse finalzinho, para mostrar um pouco mais do teu plano de governo aí para a prefeitura de Indaiatuba, cara? Que a gente não... Como considerações eu e a finais Thalita já não ou conseguimos... Tem só um assuntinho Fica à vontade. que é Thalita. um pouquinho... Temos um pouquinho menos de 5 minutos, mas dá tempo. A gente também está falando de coisas mais sensíveis, que é saúde, lógico, mobilidade urbana, que são importantes, mas entretenimento também é importante. Também. E a gente sabe que uma das suas pautas do seu plano de governo é a questão da FAICI, de não ter mais a FAICI. A FAICI, para quem não conhece, aqui em Indaiatuba, é um evento, que é o rodeio, né, que a gente fala, que além dos shows tem a parte com os animais. Como que o senhor vê a causa animal? Realmente excluiria esse entretenimento da cidade? Como que o senhor pensa em substituir, em fazer outras questões voltadas para esse público? A FAICI... Só para a gente finalizar um pouquinho mais lógico. leve. Tranquilo, tranquilo. Não que não seja relevante, claro, Sim, é importantíssima sim. a É isso causa que eu ia animal. falar. Leve também, entre aspas, leve né? entre aspas, mas falando de entretenimento, Sim, isso que eu sim. quis dizer. Não, pegando entretenimento como um todo, né? A gente vê que Indaiatuba, ela tem bastante eventos, né, que acontecem na cidade ao longo do ano, só que são eventos que, em geral, têm a lógica, vamos dizer assim, dos mega eventos, né? Então é isso, né? É uma banda grande, é um evento grande, né, com um monte de empresas ali ao redor capitalizando aquilo, e a FAICI é muito nítido isso, né, que está intimamente ligado, né, com o setor empresarial. A gente não é contra mega eventos por si só. O problema, em geral, em termos de lazer, de cultura e tudo mais, é que esse tipo de evento é um negócio que é muito, como é que eu vou dizer assim, impositivo, assim, né? Você não tem o desenvolvimento da cultura a partir dos bairros, a partir do que as pessoas conseguem criar ali diretamente, né, das suas necessidades, né, do seu cotidiano. Então, a gente tem, por exemplo, na cidade, algumas batalhas de rima, né? Tem um pessoal do hip hop, mas é um negócio que acaba sendo muito marginalizado, que não tem uma visibilidade maior. O flashback que também eles fazem no Teria que parque. desenvolver essas artes de bairro mesmo. Sim, de baixo, porque é isso. Aí sim é uma lógica de estar mais próximo da população. E não, né, dos mega eventos, grandes empresários, grande visibilidade para as marcas, todo o merchandise, etc. E a FAICI a gente vê justamente dentro desse contexto. É um mega evento, etc. Que é isso, né? Um monte de empresas, né, ganhando muito dinheiro ali. E com essa questão, né, dos maus tratos aos animais também, porque já teve gente que me questionou, falou, pô, mas esses animais costumam ser muito bem tratados e tudo mais. Mas tem alguns detalhes de um rodeio, para quem conhece o rodeio, que não é bem assim, são animais caros, etc, etc, mas rodeios, inclusive, vários países proibiram esse tipo de entretenimento, né? Tourada, por exemplo, é um negócio, né, que está em extinção também. Já é um problema. Justamente por isso, né? Porque são problemas, né? Rodeio não é igual tourada, não tô... Antes que alguém diga que eu tô falando que é igual, né? Porque na tourada o touro sai morto de fato. Mas, enfim, então, tanto pela causa da defesa, né, dos animais, quanto pela questão do entretenimento mais geral, a gente acha que é muito importante investir no entretenimento também que venha de baixo, dar espaço para a produção cultural a partir da classe trabalhadora, dos bairros, que tem muito espaço para isso. E a jornada de trabalho, inclusive, é importante reduzir para isso, porque a gente não pode viver só de trabalhar. Porque a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a hora que a gente come, é em função do trabalho e o nosso tempo. Entende? Verdade.
Então existe, acho que todo mundo deve estar vendo, tem um movimento que é o VAT, né, Vida Além do Trabalho, né, rolando aí pelo país, porque nós precisamos ter vida além do trabalho, não podemos viver só de trabalho. Verdade. Frodo, vou ter que te cortar, você vai dar uma finalizada, nós temos 1 minuto, dá mais uma passada do que a gente não conseguiu abordar aí dentro da tua história, do teu plano de governo para Indaiatuba aí para os próximos 4 anos. Tá. O nome da nossa coligação, né, ela é Indaiatuba Governada pelos Trabalhadores, né, que estamos nós e acompanhado do pessoal de Indaiatuba, justamente porque a gente defende que as cidades elas deveriam ser comandadas diretamente pela classe trabalhadora, né, nesse esquema que eu falei de conselhos populares, não só as cidades, o estado, o país e o mundo. A gente acredita que é assim que deveria ser. Então, quando nós falamos de socialismo, nós estamos falando disso. A maioria da população, que é quem trabalha, ela que deveria ser dona dessa riqueza. Não essa riqueza servir para enriquecer um punhadinho cada vez menor de bilionários em todo mundo, né? Só aumenta a desigualdade, etc. Né? Então, não tem nada a ver com Venezuela, que é uma ditadura capitalista, não tem nada a ver com o que as pessoas acham que tem de socialismo e de comunismo. E a gente se localiza também contra os principais cabos eleitorais que a gente tem nessa eleição. Então, Lula é um cabo eleitoral, Bolsonaro é um cabo eleitoral, Tarcísio é um cabo eleitoral, e nós achamos que todos eles, em que pese tenham suas diferenças entre si, eles acabam na prática governando para os interesses desses grandes bilionários. Então, quando a gente fala de a classe trabalhadora realmente governar, é porque a gente acredita que, de fato, a classe trabalhadora já sobrevive com salários de miséria, já faz mágica com o seu orçamento, o que ela não faria com toda essa riqueza que é produzido Vou ter que te socialmente. cortar, Frodo. Você é uma figura, cara. Obrigada. Muito obrigado irmão. pelo convite. Obrigada pela mesmo. sua presença. Grande Boa campanha. PSTU é o candidato aí para você conhecer um pouquinho mais. Então, por isso é importante você curtir e compartilhar esse vídeo. A gente corta, você fala, mas cortou o Rui, tá ali. Pô, mas como que eles fazem isso? Não é que a gente tem um tempo determinado, a nossa produção passou pra gente. Então é por isso. Agora tudo bem, tá Obrigada. tudo certo. Obrigado a Até você. a Obrigado, próxima. Thalita. Até a próxima. Obrigada. Valeu.